Amém, amados. Estamos aqui nesse domingo para a escola dominical. Nós vamos ter essa lição por 2 domingos, que é a lição do cristão e a fé. O texto base é lá em Lucas capítulo 8, de 43 a 48. Certa mulher que tinha uma hemorragia, havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por ninguém pudera ser curada. Chegando-se por detrás, trocou-lhe a orla do manto. Imediatamente cessou a sua hemorragia. Perguntou-lhe Jesus: quem é que me tocou? Como todos negassem, disse-lhe Pedro: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Mas disse Jesus: alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não passara despercebida, aproximou-se tremendo e prostrando-se diante dele. Declarou-lhe perante todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como fora imediatamente curada. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Não há possibilidade de falarmos de Jesus sem falarmos de fé. A própria Bíblia define fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que ninguém vê, né? Então, as coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Vamos orar, depois vamos cantar um louvor nessa escola dominical e daí já vamos falar sobre essas coisas que se esperam, sobre essas coisas que não se veem e os tipos de fé. Senhor Deus maravilhoso, abençoa o aprendizado, Pai, dessas 2 semanas, do cristão e a fé, Pai. Que o Senhor possa derramar sobre o teu povo a tua presença e nos abençoar nesta manhã de domingo. Em nome de Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e nem vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém, amados. A fé e o cristão, os tipos de fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Isso é muito interessante, pessoal,
porque nós precisamos, como cristãos, como aqueles que caminham de fé em fé, aprender, né, a confiar em Deus, aprender a acreditar. Pela fé, homens e mulheres piedosos alcançaram o testemunho de operar de Deus. O capítulo 11 da carta dos Hebreus, ele é muito claro e faz uma lista, que nós chamamos de heróis da fé. Quem são os heróis da fé? Quem são esses que de maneira poderosa, influenciaram o mundo? E a palavra de Deus diz que o mundo não era digno deles. Não era digno deles. Afinal de contas, a fé é um assunto tão importante, a ponto de dedicarmos toda uma lição para estudarmos. Vamos buscar a resposta para essa pergunta, Então, você que está nos acompanhando aí nessa classe de escola dominical, a última você falou sobre uma nova vida, novos hábitos, nos alimentar do espírito, cuidar da mente, do coração. E agora nós vamos falar do cristão e a fé, definições de fé: o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando perguntarem de fé, Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 é o melhor aí para nós aprendermos sobre essa fé. Coisas que se esperam. O que é coisa que se esperam? Firme fundamento nada mais é do que a certeza ou convicção. A fé, portanto, é uma convicção do que esperamos e não vemos. Uma convicção de coisas que estamos esperando e não estamos vendo. E precisamos confiar. O que o crente espera? O que você está esperando como cristão? O que você está esperando aí, Ana? O que você está esperando aí, Ive? O que você está esperando aí, pastor Rogério? O que você está esperando aí, Alex? O que você está esperando? Podemos enumerar uma série de coisas que são esperança para nós. O cumprimento das promessas de Deus, lá em Romanos 4. A segunda vinda do Senhor, em 2 Pedro. A ressurreição, a eternidade, a provisão de Deus na tribulação. Essa guerra agora, a provisão de Deus para escapar da guerra, a provisão de Deus de suprimento para aqueles que estão em guerra, a provisão de Deus para aqueles que estão precisando de socorro, de esperança, de amparo, de proteção, o crescimento espiritual dos nossos irmãos, a conversão do ímpio. Quantas pessoas ímpias você conhece? Hein? Quantas pessoas ímpias você conhece e que necessitam de uma graça? Quantas pessoas? Outra pergunta é: em quem o crente espera? Em quem o crente espera? Essa semana eu estava assistindo um capítulo do episódio lá da Bíblia, e o povo de Deus não está aguentando esperar Moisés lá no monte. Muitas vezes o povo de Deus não aguenta esperar por muito tempo. O povo de Deus não consegue esperar. O que você está esperando? Grandes benefícios de Deus? Assistência divina? Herança eterna? Assistência divina tem lá no Salmo 33:18. Herança eterna, Salmo 37:9. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará todos os desejos do seu coração, dá continuidade até chegar nessa herança eterna, em 37:9. O que você está esperando? É importante nós sabermos isso. Outra coisa, o sustento e a provisão de Deus, Salmo 104. O agrado de Deus, o Salmo 147. As forças renovadas, Isaías 40:31, os que esperam no Senhor subirão, renovarão as suas forças. O reconhecimento do alto, Isaías 49. Verdadeiro crente, ele não busca reconhecimento das pessoas, reconhecimento humano, ele busca o reconhecimento do alto.
a bondade do Pai, Lamentações 3:25, e o trabalhar de Deus. Isso nós esperamos. Precisamos saber o que esperamos e em quem esperamos. Precisamos saber em quem temos crido, 2 Timóteo 1:12, pois quando sabemos em quem esperamos, não somos desapontados. Davi, quando orava, ele tinha um firme fundamento em Deus. Firme fundamento em Deus. Sabe? A importância desse processo. Olha lá, 1 Samuel 17:45. Tu vens a mim com espada, com lance, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Isso é aquilo que, coisas que esperam. Outra coisa, coisas que não se veem, Firme fundamento, A fé, portanto, a convicção do que esperamos e não vemos. O que é isso, O que isso é importante nesse processo todo? O que não se vê? O que você não vê e gostaria de ver? O cristão não precisa ver para crer, mas crer para ver a glória de Deus. João 11:40. Paulo ensinou que esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Romanos 8:25. Não é preciso que Deus se materialize para que creiamos nele. Jesus disse num trecho do Sermão da Montanha que os puros de coração verão a Deus. Várias são as formas de nossos olhos contemplar o Senhor, através dos milagres, através da natureza, através do seu operar, através do Espírito Santo. Romanos 8:16. Em outras palavras, a fé em Deus é a certeza do que não vemos. O próprio Deus é invisível, de natureza espiritual. Suas promessas são pessoais, gerais, e suas bênçãos, enquanto não concretizam, enquanto não se cumprem as suas promessas, elas são invisíveis. Embora não estejamos vendo, temos a certeza de que Deus existe, de que as suas promessas serão cumpridas e de que as bênçãos serão concretizadas, se estiverem em consonância com a vontade divina. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É importante esse processo. É importante entendermos que nós somos galardoadores daqueles que buscam o Senhor. Há tipos de fé. Quais são os tipos de fé? É importante nós entendermos na palavra de Deus. Primeiramente, uma fé natural. É a fé que todo ser humano possui. Embora não tenha certeza, às vezes, do dia de amanhã, fazemos contas, programamos, marcamos compromissos, levamos para trabalhar, levantamos para ir trabalhar. Apesar de crermos que tudo acontecerá normalmente, isso só se fará se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, isso acontecerá. Se o Senhor permitir, isso vai acontecer. Se o Senhor deixar, isso vai acontecer. É uma fé natural. Outro tipo de fé é uma fé condicional, uma fé condicionada a algo. Marta disse a Jesus: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. Se Jesus estivesse aqui, a fé condicional se apoia em circunstâncias e não naquele que pode mudar as circunstâncias. Ela depende da oração do pastor, da ida à igreja, de um objeto, de algo que precisa acontecer, de uma tradição. É uma fé condicionada a algo, sabe? Outro tipo, além da fé natural, a fé condicionada, tem uma fé ignorante também.
Há pessoas que não sabem se creem ou não. Enquanto não se define, se tornam ignorantes. O pai de um rapaz epilético pediu pela cura do seu filho, dizendo, olha lá em Marcos 9, 22 e 23. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e nos ajuda. Esse pedido gerou uma resposta questionadora de Jesus. Se podes? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Deus pode ou não pode resolver sua causa? Deus pode ou não pode fazer isso ou aquilo? Aqui tem um exemplo de uma fé ignorante. Fé natural, fé condicionada, fé ignorante. Uma fé futurista. Toda crença religiosa possui uma ideia de futuro, bíblica ou não. Quando alguém morre após enfrentar um câncer, as pessoas dizem, pelo menos ele descansou. Será que realmente descansou? Após a morte de Lázaro, Jesus disse a ela, teu irmão há de ressuscitar. E Marta respondeu, não, eu sei, no dia da ressurreição ele vai ressuscitar no último dia. É uma fé futurista. Não sabe, mas vai lá. Agora tem uma fé espiritual. Logo em seguida ao episódio, Jesus disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morto, viverá. E todo aquele que crê, que vive, crê em mim, nunca morrerá. Crê nisso? Ao ouvir essa palavra, Marta respondeu, sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. A fé espiritual é aquela que não foca nas circunstâncias, né? Não foca somente na bênção de Deus, mas foca no abençoador. Não é aquilo que Ele pode me dar, mas é aquilo que Ele é. É uma fé espiritual. A pessoa entende quem é Jesus e o adora por quem Ele é, e não pelo que Ele pode dar. Uma fé espiritual. Não estou preocupado com o que eu vou ganhar. Eu estou preocupado em ter a minha comunhão com Deus. Eu estou preocupado em entrar na presença de Jesus. Eu estou preocupado em adorar aquele que é digno de toda adoração. Outra coisa, há uma fé racional também, né? Embora Marta cresça que Jesus, em dado momento, resolveu racionalizar o poder de Deus, Jesus disse que removesse a pedra do sepulcro do lado ele estava. Senhor, mas cheira mal, porque é já de 4 dias. Quantas vezes Deus nos mostra as coisas, mas ficamos entre a fé e a razão. Entre a fé e a razão. Quantas vezes? A fé e a razão podem caminhar juntos, mas tem momentos que eu preciso mais de fé, tem momentos que eu preciso de razão, tem momentos que eu preciso enxergar o sobrenatural, que é a fé sobrenatural. É a fé que teve o centurião de Cafarnaum, uma fé sobrenatural. Ele não precisou ver o seu servo para ser curado. Ele entendeu que se Jesus mandasse uma palavra, o seu servo seria curado, porque ele era alguém sujeito à autoridade. Quando ousamos crer, o Senhor opera grandes sinais. Tudo é possível ao crer. Mateus 9, 23. Outra coisa, uma fé salvadora. Paulo disse que porque se a tua boca, se com tua boca confessares a Jesus e o seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Há uma fé salvadora, pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Sabe, após a libertação milagrosa de Paulo e Silas, os demais prisioneiros de Filipe, o carcereiro, tinham que os presos tivessem fugido e já iam se matando. Depois do susto, o carcereiro perguntou: senhores, o que me é necessário fazer para me salvar? E Paulo apresentou essa fé salvadora. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Há outra coisa também, uma fé doutrinária, uma fé que é ensinada, uma fé que é pregada.
Paulo pregou o evangelho em vários povos, judeus, gentios, em várias missões na Grécia, na Europa, sabe? E ele ensinou a fé cristã, a fé verdadeira, a fé que salva. No final da sua vida, Paulo escreve: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Tiago fala de uma fé viva e uma fé morta. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ora, se existe fé morta, então tem fé viva. É básico. Uma fé viva e uma fé morta. A fé morta é a mesma que os demônios possuem. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Tem uma fé morta. Eles sabem que Deus é Deus, eles sabem que só existe um Deus, tremem diante desse Deus, mas não servem. Servem o pai dos demônios e não Deus. Eles sabem da existência divina e tremem o juízo de Deus. Isso é uma fé morta. Continuam a roubar, matar e destruir. Agora, uma fé viva, em contraste com essa, Tiago fala em Tiago 2,18: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Muitas pessoas dizem que têm muita fé, mas na prática sabemos que não é muito bem isso. Vai orar para uma pessoa e falar: tenho muita fé, tenho muita fé, tenho muita fé. Mas o que ela pratica que demonstra essa fé? O que ela faz que mostra realmente essa fé? Às vezes não faz nada. A principal crítica de Tiago aqui é: se um irmão ou irmã estiverem nus, estiverem falta de mantimento cotidiano, ou algum de nós lhe disser: ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e não der o que comer ou as necessidades para o corpo, que proveito há nisto? Uma fé viva é uma fé que vê a necessidade do outro e ativa alguma coisa, faz algo, realiza algo, cumpre algo, ajuda alguém. Sabe? As obras não salvam o ser humano, mas todo ser humano salvo deve produzir obras. Obra não salva ninguém, mas todo ser humano que é salvo deve produzir frutos, obras na vida de alguém, sabe? Essas obras são os frutos relatados lá em Gálatas. A fé viva é gerada pelo Espírito Santo em nossos corações, pois sozinho não temos capacidade de produzi-la. Aqui eu deixo 3 perguntinhas terminando essa lição para vocês. O que é fé? Cite os tipos de fé e tente escrever uma descrição sobre cada um deles. E por último, qual é o seu tipo de fé? Que fé que você tem hoje? Que fé que você já teve? E qual fé que você está buscando? Amém? Nessas 2 semanas nós vamos estudar sobre isso, sobre o cristão e a fé. Aí depois, já daqui 2 domingos, nós vamos falar do cristão e o seu compromisso com a família. Deus abençoe sua vida. Estude. Deus abençoe. Hoje